Vamos dar seguimento. E aí, falando sobre fundamentos bíblicos, vamos pensar sobre o conceito. Vamos pegar uma abordagem conceitual. A ética no conceito geral pode ser definida como o estudo da atividade humana que é com relação a seu fim último, que é a realização plena da humanidade. É o estudo do comportamento humano que consiste nos deveres, nas obrigações e nas atitudes dos indivíduos em sociedade. Então a gente vai observar que a ética ela vai estar estudando sobre aquilo que a gente deve fazer, sobre aquilo que é inegociável para a gente fazer, independentemente daquilo que a gente gostaria ou poderia fazer. E vamos pensar na ética do Sinai. A gente tem os 10 mandamentos, que passa para a gente a dica do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento para com o próximo. A gente tem a ética dos profetas, onde a gente vê Samuel reivindicando a conversão, Elias criticando o abandono da lei, Isaías desafiando o povo a ajudar o aflito e o necessitado, como o órfão, a viúva, Daniel rejeitando o banquete de Nabucodonosor, Oséias exortando os príncipes para que se arrependessem, Amós defendendo a justiça, a retidão e a misericórdia, Obadias condenando a inimizade entre irmãos, Miqueias combatendo a rebelião e as injustiças de Israel e de Judá, Malaquias pregando contra o formalismo, contra o divórcio e contra o roubo aos dízimos e ofertas. Então a gente percebe que tem os 10 mandamentos, que é a ética do Sinai, tem também a ética dos profetas e a ética dos reis que temiam a Deus. Por exemplo, Salomão, naquele momento daquela causa das 2 mulheres, e que as duas reivindicam a maternidade de uma criança só. E aí, vamos lá, como é que a gente faz? Porque você pensa assim, essa é a mãe, ou essa é a mãe, e você precisa tomar uma decisão que seja a decisão certa. E é uma situação, como é que eu posso dizer? Nem sempre as coisas certas ficam muito claras. Então você tem que ter todo um esforço e um trabalho desconfortável, né? Porque imagina como é que ficou a cabeça dele. Porque pensa bem, se eu erro, eu estou entregando o filho para a mãe que não é a mãe, não é? Então é uma situação. Asa, como um rei reto, ele tirou da terra os rapazes escandalosos e fez uma reforma religiosa. Josafá tirou os prostitutos cultuais. Jeú destruiu a idolatria a Baal, a embriaguez, os sacrifícios humanos. Ezequias baniu a idolatria e guardou os mandamentos do Senhor. Josias destituiu os sacerdotes de Baal, derrubou a casa dos prostitutos cultuais, destruiu altares dedicados a Baal, ao sol, à lua, os planetas e a todo o exército dos céus. A gente, além de ter a ética do Sinai, a ética dos profetas, a ética dos reis, a gente também tem a ética do Sermão do Monte, onde a gente tem o Sermão das Bem-aventuranças, a verdadeira felicidade, a defesa, né, do bom testemunho de sermos sal e luz, a justiça do reino de Deus, aquilo que a Bíblia fala a respeito de assassinato, adultério, perdão, divórcio, voto, amor, esmola, oração, jejum, dinheiro, ansiedade e julgamento, né, em relação a outras pessoas. A gente vai observar também que o avivamento da ética bíblica consiste em viver de acordo com a palavra de Deus e trazer aos nossos púlpitos mensagens coerentes, contundentes e transformadoras. E aí é importante observar que muitas vezes a ética da gente, ela pode ficar adormecida, pode ficar quase morta,
pelo fato de, como falamos aqui, fazer o que é certo é chato, é pesado, é penoso, incomoda. A gente às vezes perde amigos, ganha inimigos, as pessoas se afastam de nós. Muitas vezes nós vamos nos tornar os problemáticos, os chatos de plantão. E muitas vezes, para a gente evitar esse desconforto, a gente deixa isso para lá. É aquilo, o tipo do deixa que tá, deixa como tá para ver como é que fica. E o que acontece? É preciso, se a gente quiser avivar a ética, viver de acordo com a palavra, o que já não é fácil para a gente. Porque, por exemplo, eu posso conseguir viver de acordo com a palavra na sua frente. Só que eu não vivo 100% do meu dia na sua frente. Então, tem aquele momento que eu estou perto de estranhos. Bem, a Raíza me conhece, então eu vou me comportar como pastor, porque a Raíza está me vendo. Mas eu estou lá na Conchichina, não tem ninguém que me conhece. E aí eu preciso também viver de acordo com a palavra de Deus. Agora, além de eu estar perto dos estranhos, quanto perto de você, tem aquele momento que eu estou sozinho. Ninguém está vendo. Naquele momento eu também preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos e venhamos. É chato, não é fácil, né? Porque se fosse só você viver de acordo com a palavra de Deus na frente de alguém, perfeito. Só que Deus quer que você viva, inclusive, quando é só Ele que está vendo, né? E aí, além de viver de acordo com a palavra de Deus, também precisamos trazer aos nossos púlpitos mensagens coerentes, contundentes e transformadoras. Coerentes por quê? Porque às vezes a gente pode estar falando uma coisa que não é bem isso que Deus está pedindo, ou podemos estar falando uma coisa que, quando é no caso de Francisco, a gente cobra, e quando é no caso de Joãozinho, que é nosso fechamento, a gente faz média. Então, muitas vezes isso acontece. Então precisamos ser coerentes. É aquele caso, eu posso ganhar um benefício se eu faltar com a verdade aqui. Então eu estou lascado, porque eu não vou faltar com a verdade. Uma fala contundente é como, por exemplo, roubo é roubo. Se é uma caneta na empresa onde você trabalha, ou se de repente é roubar a bolsa de uma velhinha, é roubo. E o que acontece é que muitas vezes nós, principalmente no Ministério Pastoral, nós vamos nos furtar de ser contundentes. Por quê? Porque se você for contundente, aquele povo que veio naquela semana não volta na outra. Então muitas vezes você vai tentar falar de um jeito que o pessoal não fique chateado com você. Só que qual é o problema? A palavra não é sua. Então se a palavra não é sua, você precisa falar. E aí essa fala contundente, muitas vezes vai aborrecer. Muitas vezes vai chatear. Mas é importante alguém dizer pra gente que a gente precisa se ajeitar. Imagina se sua mãe só falasse com você coisa legal. Mas chega aquela hora, né, que pelo menos assim, olhando aqui, ela é um doce, mas eu não sei como é que ela é como mãe, né? Então, mãe é uma coisa, né? E aí muitas vezes vai ter aquela situação em que assim, ela vai ter que falar sério, olho no olho, cara a cara com você, e você vai ficar chateada, mas se ela não fizer, ela não está sendo mãe. Eu não sei se dá para perceber, a sua colega, ela pode, para evitar o desconforto, deixa a Raíza fazer isso aí, tudo tal, ô amiga, e aí? Pode até falar mal de você pelas costas, mas assim, não se aborrece contigo. Sua mãe não. A sua mãe pode até querer sua amizade, mas a missão dela é que você dê certo. Então, por exemplo, o indivíduo como pastor, a preocupação principal dele não é receber o dele no final do mês. A preocupação principal dele não é aumentar o número de membros da igreja. A preocupação principal dele não é se a frequência aumenta. Essa não é a preocupação principal. A preocupação principal é o seguinte: eu lidero pessoas que querem seguir a Jesus. Eu lidero pessoas que querem agradar a Deus. E se elas não querem, problema delas. Mas o meu trabalho é cuidar de gente que quer viver para Deus. E aí, eu não sei se dá para perceber que nessa hora, quem realmente quer seguir a Deus, mesmo que a fala seja contundente, fala assim: pô, estou errado. Eu preciso me consertar. Eu preciso mudar. Raíza, ora por mim. Então, é preciso que hajam mensagens coerentes, contundentes e transformadoras. E o avivamento da ética bíblica
contrapõe a ética farisaica, aquela que tenta combater o pecado criando regras rígidas de comportamento para sufocar e aprisionar os crentes. Então, muitas vezes a gente vai ver situações em que a gente vai lidar com coisas em que tem aquele monte de regras. Não pode isso, não pode aquilo outro. E aí a gente tem a ilusão de que a gente está andando direito. Por quê? Porque a gente segue todas as regras. A gente fica em pé, fica de um pé só, a gente bota roupa tal, não bota roupa tal, a gente come isso, a gente não come aquilo, a gente fala a palavra tal, a gente não fala a palavra tal, mas muitas vezes a gente tem toda essa regra e continua com inveja, orgulho, mentira, e aí muitas vezes a gente está com uma aparência de que está tudo certo, mas não está. Por isso que Jesus falou o quê? Vocês são sepulcros. Eliane Oliveira é Eliane, né? Daqui? Então, tá fazendo um comentário aqui. Só não dá para eu ler porque eu tô aqui no vídeo. E aí nesse caso, que é bastante texto, são mais de 5 linhas. Então, em relação a esse caso aqui, os fariseus, eles eram aquelas pessoas que eles ostentavam espiritualidade. E aí, nesse caso, ostentar espiritualidade não é espiritualidade. Porque espiritualidade, que é espiritualidade, você vive. Se tem alguém assistindo, beleza. Se não tem, vida que segue. E aí, a ética no aspecto social e no aspecto político. Bem, qual é a relação da igreja com o Estado? Vamos pensar na questão do povo, que é um conjunto de pessoas vinculadas de forma institucional e estável a um determinado ordenamento jurídico ou sociológico, como no nosso caso da nação brasileira. E aí, o que é o território? É a base geográfica do Estado e tem como partes a terra firme, com as águas aí compreendidas, o mar territorial, o subsolo, a plataforma continental, bem como o espaço aéreo. Então, a gente tem o território brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, sendo que o território brasileiro contempla também seu subsolo e contempla também o seu espaço aéreo. Daí a questão do bombardeio, quando um avião estranho ou informado de que não pode estar ali, vai passar. E aí, a gente, por exemplo, tem também, como cristão, se a gente for parar para pensar na ética, precisamos considerar a soberania nacional, que pode ser externa, indicando a sua independência de outras nações, e pode ser interna, significando o poder supremo, não existindo dentro do Estado nenhum poder acima, nem paralelo. A relação da igreja com o Estado. É importante a gente pensar que o governo, em seu sentido formal, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais em sentido material. É o complexo de funções estatais básicas e, em sentido operacional, é a condução política dos negócios públicos. Então a gente tem, no sentido formal, executivo, legislativo, judiciário. A gente tem, no aspecto, no sentido material, o complexo das funções básicas do Estado e operacional, a condução política dos negócios. Bem, a nação seria o corpo de associados que vive sobre uma lei comum, representados pela mesma legislatura. Então, nós que estamos no território brasileiro, que fazemos parte do povo brasileiro, somos essa nação vivendo sobre uma lei comum, representados pela mesma legislatura. E aí nisso... Agora ficou mais fácil, que ela escreveu uma linha só. Está em que página? Então, só um momento, irmã Eliane. Espera aí. Deixa eu ver aqui. 2.1. Isso, página... Oi? Benefício da tecnologia. O que é tecnologia, né? Página... Oxe... 142. E nesse caso,
nós temos também a União, e a União é a entidade federativa que cuida dos assuntos de interesse de todo o Estado brasileiro, tendo competências internacionais, políticas, financeiras, monetárias, prestação de serviços, entre outros. Que aí o nome já diz, União, porque está reunindo os interesses de todos os estados, né? Então, quando a gente trata de união, a gente está falando de tudo relacionado ao país. E aí, a relação dos obreiros com as autoridades. É bom frisar que o obreiro ele é um cidadão, e como cidadão ele pertence a uma nação, e por isso possui deveres e obrigações. Ah, eu sou um cidadão do céu, tá legal, mas vamos respeitar as leis, né? Então é importante ter isso em mente. Enquanto cidadãos, pagamos impostos, taxas, tarifas. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem, quando vem o cobrador de imposto perguntando para Pedro, ué, o seu mestre aí não vai cumprir o seu papel de cidadão, não? E aí nisso Pedro vai falar com Jesus, Jesus vai lá e fala o seguinte, ó, pega lá a moeda. Então tudo indica que é o seguinte, se fosse algo que Deus, por exemplo, fosse contra, olha, nós que somos espirituais, nós que somos do céu, não temos que ter responsabilidade nenhuma. Entretanto, é aquele caso, se nós agirmos assim, como vai ser o nosso testemunho cristão? É importante parar para pensar nisso. E aí, nesse caso, a gente verifica a importância de, enquanto cidadãos, pagarmos impostos, taxas, tarifas. Ah, eu sou contrário. Como vivemos num ambiente democrático, podemos protestar. Temos as redes sociais, temos o voto, podemos escolher alguém do executivo, né? Então do legislativo, do judiciário por enquanto não, mas eu creio que isso pode mudar. E nisso declaramos imposto de renda e efetuamos diversas operações tributárias. No meio de uma geração corrompida, a igreja deve brilhar como estrelas. A Bíblia diz que precisamos ser como astros de Deus no mundo. E a igreja deve agir, portanto, com prudência, limpidez e ética social. É aquele caso, pensa na cena, imagina, você não é crente, e aí você começa a visitar uma igreja. Aí passa mais ou menos coisa de 2 meses, você descobre que aquela igreja faz gato de luz. Eu não vou entrar no mérito de que os membros daquela igreja sejam salvos ou não. O que eu estou discutindo é o seguinte, como é que fica a imagem dessa igreja para você que está chegando agora? Porque você entende, eu estou com a vida toda torta, as criancinhas cantam sobre o homenzinho torto que morava na casa torta, que andava no caminho torto, que tinha a vida torta. Aí eu venho para cá, eu estou me juntando a essa gente para consertar minha vida. E eles estão aqui botando a mão no meu ombro, dizendo que eu vou melhorar de vida, porque eu vou ser mais parecido com Jesus. Eles estão me ensinando o bom caminho, mas eles estão fazendo gato de luz. Essa água que eu estou bebendo, eles estão roubando de alguém. Gente, pensa bem. Se você não é crente, porque se a gente é da igreja, a gente tem toda uma explicação. Agora pensa como alguém de fora. Mas não deveria ter explicação, né? Mas sabe como é que é? Quando a gente faz um negócio errado, eu não sei porquê, parece que baixa um espírito de advogado e a pessoa tem tanta explicação, entendeu? Peraí, deixa eu te explicar, olha só, não é bem assim. Mas aí, então eu não sei se dá para perceber que precisamos ter essa ideia, né, de que vivemos em sociedade. E se cada um fizer o que bem entende, como é que vai ser a vida social? Não vou muito longe. A gente está aqui no trânsito. Se o helicóptero cisma de pousar aqui, se de repente você vai pegar um drone e vai lá para perto do Galeão e começa a brincar, tem um cruzamento, se você não está nem aí para a luz que acende no semáforo, se cada um fizer o que bem entende, vai ser uma selva. Então a igreja, né, principalmente que entende que precisa fazer a obra de Deus com ordem e decência, precisa olhar para isso, né? Então o obreiro precisa ter esse cuidado. Em relação à política, o obreiro do Senhor, ele tem de se aperceber do verdadeiro sentido da política, para que não caia nos falsos conceitos e nos conceitos distorcidos da população. Porque, eu não sei se dá para perceber, nós não podemos fazer politicagem, mas como somos cidadãos, nós representamos um segmento da sociedade.
Não tem como. É aquele caso, por exemplo, o cara que é militante LGBT, ele está fazendo o quê? Ele está defendendo aquele núcleo que ele representa. Então a classe artística, a classe médica e assim por diante. O criminoso não pode se defender claramente, né? Mas ele pode financiar os negócios, aí tem uns processos aí depois. Mas o que acontece? Todo mundo busca uma representação política, de modo que quando tem aquela discussão lá, aquela discussão não é apenas uma discussão de vamos fazer algo para o Brasil ir para frente. Vamos fazer algo para o Brasil ir para frente sem a gente perder alguma coisa. Então é uma coisa mais ou menos assim. Por isso que há toda uma discussão, porque tem vários pontos de vista e vários interesses. Sejam interesses legítimos, escusos, não sei. Então eu, como cristão, vou pegar o meu caso. Por exemplo, eu no primeiro turno votei na Marina. É claro que os crentes começaram a dizer que eu defendia aborto, assim. Esse período eleitoral foi muito complicado, teve muita briga. E aí nisso, Marina perdeu para o Cabo da Ciolo. Glória a Deus. Né? E aí nesse caso, Marina perdeu. Tinha Bolsonaro e Haddad. Eu, por exemplo, como é que eu posso dizer? É meu presidente, mas assim, as coisas que ele fala às vezes, pra mim é meio complicado. Eu entendo que assim, podia evitar isso aqui. Agora, olha como é que é o negócio. No plano de governo dele dizia que haveria liberdade total da imprensa. Você vê que a escola de samba zoou ele com o negócio de botar o Bozo, aqueles negócios todinho e tudo tal. Vai fazer isso na China, vai fazer isso na Rússia pra você ver. Então, não sei se dá pra perceber, vai fazer isso em Cuba, vai fazer na Venezuela, vai fazer na Coreia do Norte. Então, a gente só tem isso porque tem liberdade. Quando, por exemplo, eu vi o plano do outro presidente, do outro candidato, já estava uma discussão sobre regulamentação. É claro que assim, ele deu uma explicação, mas estou falando do texto que eu li. Entende? É o texto que eu li, para mim é o que está valendo, né? E aí nisso, eu vi o texto, eu sou pregador. Aí quando, por exemplo, teve uma mudança depois de redação de texto, porque teve a pressão popular. Mas aí, a segunda redação já não teve o mesmo alcance que a primeira redação, que eu fui lá, agora eu não lembro se foi no site do partido que eu tinha baixado. E aí, nesse caso, eu olhei para aquilo. E eu lembro, eu assisti um filme, esse que concorreu ao Oscar, Democracia em Vertigem. E aí, por exemplo, eu vi um momento da entrevista em que o ex-presidente Lula falou que um dos arrependimentos dele era o fato de ele não ter regulamentado a imprensa. Então observa bem, eu como cidadão, como pregador, o que eu preciso fazer? Eu preciso votar pensando no meu segmento também. Então o médico, o artista, o evangélico, seja lá o que for, a gente tem que pensar no bem comum, mas tem que pensar também no nosso bem. Porque uma vez eleito, eu entendo que é o seguinte, Paulo em Romanos 13 fala pra gente respeitar as autoridades porque elas são servas de Deus. E no caso de Paulo, observa bem, imagina, mas os políticos do Brasil têm que fazer por onde merecer. Nero fazia por onde merecer? Entende? Nabucodonosor fazia por onde merecer? Os imperadores faziam por onde merecer? Diocleciano fazia por onde merecer? Então a questão nossa é que nós como cristãos temos que ter um respeito pela ordem pública. Agora, observa bem, no nosso contexto, temos uma vantagem que Paulo não tinha. Nós podemos escolher nossos representantes. Então não é errado você ser uma pessoa politizada, até porque o ser humano ele é um animal político. Agora, o problema é a politicagem. Por exemplo, eu pego o microfone, onde as pessoas pensam que Deus está me usando, porque vai ter um ou outro que não vai acreditar que Deus está me usando, mas vai ter gente que vai acreditar. Aquelas pessoas acreditam que Deus está me usando, e eu falo assim, vem aí, Vladimir, o homem do povo, poxa. Aí vai ter gente que vai votar no pastor Vladimir, porque está entendendo que Deus está me usando para promovê-lo. Vai disputar, mas tá dando para entender? Olha só. Aí nesse caso, então, eu não sei se dá para perceber que assim, isso eu já entendo que é maldade.
Eu entendo que é maldade. É aquele caso assim, você quer fazer a campanha para o candidato? Faça. Púlpito não é para isso. Porque no púlpito as pessoas pressupõem que você está expondo as escrituras. Né? Você pode até não estar, mas as pessoas pressupõem, entendeu? Então, é algo para a gente pensar. E aí, estar na política como cristão e representante da comunidade evangélica exige, obviamente, muita vigilância e maturidade espiritual, principalmente quando o assunto é dinheiro e poder. E aí, principalmente no nosso tempo de rede social, o nosso tempo de internet, porque estamos sendo supervisionados todos os dias. E aí, por exemplo, imagina, você fala que você defende a lei, a moral e os bons costumes. Aí alguém tem uma câmera e encontrou você no inferninho lá, cantando a música do latino. Filmou você. Hoje mesmo, se bobear em tempo real, já está tocando. Você nem chegou à sua casa ainda. Quando você chega, seus filhos estão olhando para sua cara assim, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque você surfou na onda de irmão vota em irmão. Teve gente que votou em você só porque está com medo do anticristo, porque quer um Brasil evangélico, tá entendendo? Quando, por exemplo, a Bíblia diz que os últimos dias iriam piorar. Assim, desculpa dizer isso, mas a Bíblia diz que os últimos dias seriam piores. Eu queria que fosse melhor? Queria, mas a Bíblia diz que vai piorar. Então tem coisa que a gente precisa melhorar a nossa espiritualidade para a gente enfrentar os dias difíceis. E não diminuir os dias difíceis e continuar com essa espiritualidade fedorenta. Então eu não sei se dá para perceber que assim, muitas vezes vai ter gente que vai surfar na onda, sou conservador, sou família, sou cristão, sou não sei o que, sou não sei o que lá, mas não é. E aí eu lembro da música do Edinaldo do Rio, né? Você que diz que é isso, que é esse e aquilo, mas quando o fogo caiu, a tua capa derreteu. E aí você fica mal com o povo evangélico e fica mal com quem não é evangélico, certo? Então, é importante, quem está na política como cristão, ter essa ideia, porque assim, se você tem que vigiar como crente, você tem que vigiar mais ainda quando você é um líder cristão, porque está todo mundo te olhando. E você tem que vigiar mais ainda quando você é um líder político. Por quê? Porque não é só a igreja que está vendo. A igreja, o pessoal pode até fazer uma média. Porque se expuser o irmão, vai expor a igreja. Então vamos disciplinar ele aqui dentro e deixa quieto. Agora lá fora não. É Supremo Tribunal Federal, é impeachment, é julgamento, é não sei o que lá, é Rede Globo, é Rede TV, é SBT, internet, imprensa internacional, já era. E qual é o problema? Você é crente. Vai todo mundo lembrar isso. Dificilmente você vai ver assim, Ialorixá, Babalorixá, sheik, monge. Agora, pastor, você vai ouvir direto. Dificilmente vão falar assim, deputado fulano de tal. Não. Deputado pastor fulano de tal, ou pastor que é deputado fulano de tal. Geralmente vai acontecer isso. Então é importante ter isso em mente, né? O obreiro também precisa estar atento em relação à ética da responsabilidade social. Bem, a igreja ela tem uma responsabilidade perante a sociedade. E isso tem que se demonstrar como? Pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus, por essa fé que se manifesta através de obras. Até porque a fé sem obras é morta. E aí a ação social da igreja reflete o tamanho da fé e o brilho da espiritualidade. Porque se você ama Deus, você vai amar quem Deus ama. Então você está vendo o sofrimento, angústia, luta. Você vai fazer alguma coisa, pelo menos o seguinte, olha, eu não consigo eliminar o mal, mas eu não faço parte do mal e eu quero combater o mal. Alguma coisa eu posso fazer. Eu não tenho como dar emprego para todo mundo, mas eu posso alfabetizar. Eu não tenho como dar dinheiro para todo mundo, mas eu posso de repente montar um esquema de, olha, tem concurso em tal lugar, vem para cá que a gente vai fazer um pré-vestibular aqui, um pré-isso, um pré-aquilo para você passar, né? E assim por diante. E aí é importante a gente estar atento a tudo isso, se a gente quiser ter uma vida como sal da terra e luz do mundo. Só um instantinho, peraí.